Boa noite a todos, meu nome é José Antônio Salgado, sou estudante de Direito na Universidade Uniesp, campus de Boituva. Junto com meus colegas José Carlos, Célia, Flávia, Carlos Alberto e Lucinéia, apresentaremos um trabalho baseado no livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Começaremos a nossa apresentação falando do prefácio, o tema que o escritor abordou. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. A conotação dada pelo escritor sobre o tema abordado no texto sagrado refere-se ao próprio Deus como sendo a palavra e demonstra o poder de transformação que ela tem. Poder para criar, para realizar e também para destruir, pois uma palavra colocada no contexto errado pode causar imensa destruição. Do mesmo modo que uma palavra bem colocada no momento certo pode acabar com uma guerra. Este é o poder que se tem quando se ocupa uma tribuna ou um tribunal, demonstrando assim a necessidade de sermos esmerados em nossos discursos. A seguir, meus colegas discorrerão sobre como falar bem em público, trazendo a forma correta de se apresentar, fazendo um bom uso do poder que a palavra tem, pois um bom discurso pode mudar uma sentença. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou dar algumas dicas de oratória. Prepare-se para falar. Assim como você não iria para a guerra munido apenas com balas suficientes para acertar o número exato de inimigos, também para falar não deverá se abastecer com conteúdo que atenda apenas ao tempo determinado para a apresentação. Saiba o máximo que puder sobre a matéria que irá expor. Isto é, se tiver de falar 15 minutos, saiba o suficiente para discorrer pelo menos 30 minutos. Não se contente apenas com se preparar sobre o conteúdo. Treine também a forma de exposição. Faça exercício falando sozinho, na frente do espelho, ou se tiver condições diante de uma câmera de vídeo. Só fluência e ritmo na apresentação, de maneira geral, não dão naturalidade. Para que a fala atinja bom nível de espontaneidade, fale com pessoas, reúna um grupo de amigos, familiares ou colegas de trabalho, ou de classe, e converse bastante sobre o assunto que irá expor. A naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Se você cometer algum erro técnico durante a apresentação em público, mas comportar-se de maneira natural e espontânea, tenha certeza de que os ouvintes ainda poderão acreditar nas suas palavras e acertar bem a mensagem. Entretanto, se usar técnicas de comunicação, mas apresentar-se de forma artificial, o público poderá duvidar das suas intenções. Respeite seus estilos de comunicação, você vai se sentir seguro e suas apresentações serão mais eficientes. Nosso trabalho, quero falar sobre excesso de confiança. Não confie na memória, leve o roteiro como apoio. Algumas pessoas memorizam suas apresentações palavra por palavra, imaginando que assim se sentirão mais confiantes. A experiência demonstra que, de maneira geral, o resultado acaba sendo muito diferente. Quando você decora uma apresentação, você não se prepara para falar de improviso e ficará sem saber como contornar um problema ocorrido. Use um roteiro com as principais etapas da exposição e frases que contenham ideias completas. Assim, diante da plateia, leia a frase e a seguir comente a informação, ampliando, criticando, comparando, discutindo, até que essa parte da mensagem se esgote. Se sua apresentação for mais simples, poderá recorrer a um cartão de notas, que deverá conter as palavras-chave, números, datas e todas as informações que possam mostrar a sequência das ideias. Com esse recurso, você bate os olhos nas palavras que estão no cartão e vai se certificando que a sequência planejada está sendo seguida. Use uma linguagem correta, uma escorregadinha na gramática aqui, outra ali, talvez não chegue a prejudicar sua apresentação. Entretanto, alguns erros grosseiros poderão ser fatais. Os mais graves que costumam acontecer são: fazem tantos anos, menos, a nível de, somos em 6, meia tola, entre outros. Mesmo que você tenha uma boa formação intelectual, sempre valerá a pena fazer uma revisão gramatical, principalmente quanto à conjugação verbal e às concordâncias. Perfeito. Boa noite a todos. Prosseguindo, eu quero falar sobre o público a ser alcançado. Para isso, você precisa saber quem são os seus ouvintes. Cada público possui sua característica e expectativas próprias. Para isso, procure sempre saber qual é o nível intelectual das pessoas.
Assim poderá se preparar de maneira mais convincente e com maior chance de se apresentar bem. Tenha começo, meio e fim. Anuncie o que você vai falar. Fale e conte sobre o que você falou. Depois de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los com elogios sinceros ou mostrando os benefícios da mensagem, diga qual tema vai abordar. Assim a plateia acompanhará seu raciocínio. Em seguida, transmita a mensagem, sempre facilitando o entendimento dos ouvintes. Por exemplo, se deseja apresentar a solução de um problema, primeiro diga qual é o problema. Assim entenderão o que você quer dizer. Boa noite a todos. A minha prova de falar sobre a postura correta em uma apresentação. Evite apoiar-se apenas sobre uma das pernas e procure não deixá-la muito aberta. É importante que se movimente diante dos ouvintes para que realimentem a atenção, mas esteja certo de que o movimento tem algum objetivo, destacando uma informação, reconquistando parcela do auditório que está desatenta. Cuidado com a falta de gestos, mas seja mais cauteloso ainda com o excesso de gesticulação. Procure falar olhando para todas as pessoas da plateia, valorizando e prestigiando a presença dos ouvintes. Saber como se comportam diante da exposição. O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão corporal. Por isso, dê atenção especial a ele. Verifique se está expressivo e coerente com o sentimento transmitido pelas palavras. Por exemplo, não demonstre tristeza quando falar em alegria. Evite falar com as mãos no bolso, com os braços cruzados ou nas costas. Também não é recomendável ficar esfregando as mãos, principalmente no início, para não passar a ideia de que está inseguro ou hesitante. Os recursos audiovisuais são importantes. Ao se apresentar a mensagem apenas verbalmente, depois de 3 dias, os ouvintes vão se lembrar apenas de 10% do que ouviram. Se, entretanto, expuser o assunto com o auxílio de um recurso visual, depois do mesmo período, as pessoas se lembrarão de 65% do que foi transmitido. Mais uma vez, tome cuidado com os excessos. Nada de PowerPoint acompanhado de brecadinha de carro, barulhinho de máquina de escrever e outros ruídos que deixaram de ser novidade há muito tempo. Um bom visual deverá atender 3 grandes objetivos: destacar as informações importantes, facilitar o acompanhamento do raciocínio e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações por tempo mais prolongado. Portanto, não use o visual com colinha, só porque é bonito, para impressionar ou porque todo mundo usa. Observe sempre se seu uso é mesmo necessário. Faça visuais com letras de um tamanho que todos possam ler. Projete apenas a essência da mensagem em poucas palavras. Apresente números em formas de gráficos e use cores contrastantes, mas sem excesso. Boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, falarei um pouco sobre um grande orador da atualidade, tomando como exemplo sua visita ao Brasil. Barack Obama deu uma verdadeira aula de oratória. Conseguiu cativar, emocionar e sensibilizar o público com a sua comunicação, a começar pelo traje menos formal num domingo à tarde no Rio de Janeiro. O público gostou de Obama antes mesmo dele iniciar o discurso. Este é o primeiro conceito da arte de falar em público, conquistar os ouvintes no primeiro momento da apresentação. Para isso, ele se usou do recurso mais eficiente, sendo simpático, demonstrando interesse. Obama continuou a falar, sempre de forma pausada, sem pressa, mas com bastante expressividade. Toda vez que o público aplaudia, ele parava de falar. Não retomava imediatamente para não interromper o momento da emoção, mas também não deixava que os aplausos cessassem totalmente para não dispersar aquele grande instante. Quando o ruído dos aplausos começava a diminuir, voltava a falar, aproveitando da melhor maneira possível a reação do público. Foram cerca de 10 minutos envolvendo e cativando os ouvintes. Só depois é que introduziu temas da sua mensagem central. Obama leu o discurso, mas estava tão à vontade que em nenhum momento deu a impressão de estar lendo. Aproveitava as pausas para ler em silêncio as frases seguintes e só voltava a falar olhando para a plateia. Por sinal, a sua comunicação visual foi um dos pontos altos da sua apresentação. Nos 24 minutos em que discursou, em nenhum momento deixou de olhar para os ouvintes.
Todos tiveram a impressão de que ele olhava em sua direção. Seus gestos foram perfeitos, firme quando a mensagem era contundente, moderado quando a informação era suave. A fala foi pausada e o volume da voz suficientemente alto para demonstrar o sentimento que desejava transmitir. Valorizava sempre as informações, criava expectativa sobre o que ia falar e demonstrava domínio do tema que desenvolvia.